passando para a última apresentação dessa sessão, feita pelo Dr. Paulo Edígio. Ele vai falar sobre o procedimento de aumento do comprimento peniano e como eu o realizo. Antes disso, provavelmente vou apresentá-lo um pouco. Trabalha em Lisboa e é o fundador de ambas as empresas. Foi o primeiro médico a atender em consultório particular a doença de Peyronie no Hospital das Clínicas da USP e um dos fundadores da Sociedade Ásia-Pacífico de Cirurgiões de Pterodáctilos. Ao Dr. Paulo. Muito obrigado de verdade pelo convite. É um imenso prazer estar aqui. Injetar papaverina ou colostadil nas glândulas para melhorar o fluxo sanguíneo. Para dissecar o feixe neurovascular, realizo uma incisão paruretral na fáscia glútea, afasto as glândulas e disseco o feixe desde a base do pênis até a ponta do pênis. Esta é a dissecção da ponta do novo vapo corurbano em inversão. As glândulas, porque o procedimento de alongamento estará limitado pelo comprimento do feixe neurovascular. Por isso, é necessário dissecar o feixe da base até a ponta para restaurar o comprimento máximo. Esta é a dissecção da base do feixe. Você pode realizar a dissecção com apenas uma incisão paruretral na fáscia dos bugs. Não é necessário elevar dos dois lados. Este é o vídeo acelerado mostrando a dissecção completa. Se você realizar o ultrassom Doppler, pode encontrar algumas colaterais que podem ser preservadas. A maioria das colaterais está na base do pênis. Você pode obter essa informação antes do procedimento se fizer o ultrassom Doppler por conta própria. Esta é a dissecção proximal sob visão direta. Como você pode ver, esta é a colateral entre a artéria dorsal e a artéria cavernosa. Como você pode ver, o feixe está dissecado ao redor da circunferência do pênis e somente neste momento você pode definir o potencial para a restauração da laringe. Vou induzir uma ereção para avaliar o corpo do pênis. Como você pode ver aqui, há algum estreitamento e alguma curvatura, duas áreas de estreitamento e a curvatura. Esta é a maneira mais fácil de induzir uma fissura com algum catéter uretral. Agora vou realizar o procedimento de alongamento. As múltiplas pequenas incisões serão feitas apenas na túnica albugínea, como você pode ver aqui. O princípio da expansão tecidual é baseado no enxerto de pele em malha com os dermátomos. Se você aplicar as incisões em fileiras alternadas, intercaladas e alternadas, a direção da expansão sempre será perpendicular à incisão. Por exemplo, aqui estou fazendo uma incisão vertical para a restauração de Gert. E essas múltiplas incisões devem ser feitas em fileiras alternadas, como no enxerto em malha. O mesmo princípio do enxerto em malha, enxerto de pele em malha. À medida que você estica, é possível ver a restauração da circunferência na área de estreitamento e eu vou realizar a restauração na área onde não há estreitamento, como você pode ver na base do pênis. Você deve evitar realizar o cruzamento das malhas. É por isso que, quando você faz uma avaliação por ultrassom, você decide em qual local irá realizar a incisão horizontal ou vertical. Neste corpo, faço incisão horizontal para o comprimento e incisão vertical para a restauração. Quando invertemos a glande, é possível realizar a expansão sob visão, até mesmo na parte distal do corpo, como você pode ver aqui. Todos os procedimentos são realizados sob visão. Você pode distribuir as incisões ao redor de todo o corpo do pênis. Esta é a parte distal dos corpos cavernosos, onde estou realizando uma incisão vertical para a restauração de Gert, permitindo que a prótese alcance a ponta distal e proporcione boa estabilidade à glande. Isto é para a restauração de Gert, como mostrei antes, restauração de Gert na área de estreitamento. E isto é para a restauração do comprimento na base, onde não há estreitamento. Ao esticar o pênis, você pode realizar as incisões. Consegue sentir claramente toda a expansão. É por isso que é importante esticar a túnica, para realizar o procedimento de expansão da túnica. Esta é a incisão horizontal na base para a restauração laríngea.
Você pode esticar, pode segurar a glande, esticar o pênis e você consegue sentir. Se você tem o potencial para a restauração laríngea, ela é sempre limitada pelo feixe neurovascular. Aqui, o feixe neurovascular atingiu o máximo. Algumas restrições sob o feixe. Você pode liberar um pouco do corpo cavernoso sob o feixe. Liberação cuidadosa. Como posso mostrar a vocês, uma restauração de circunferência com incisão vertical. Agora vou criar isso para a prótese. Procuro preservar ao máximo o corpo cavernoso. Como podem ver, crio um túnel paralelo à túnica sob visão, com esse túnel para inserir os cilindros dentro dos corpos cavernosos. Esta aqui é uma dissecção proximal simétrica. Somente depois de realizar o alongamento, você deverá selecionar o maior cilindro possível. Este é o espaço distal para a prótese. Agora vou realizar a medição do corpo cavernoso para escolher o maior cilindro possível. Para uma boa rigidez axial, é melhor escolher o maior cilindro possível e evitar o extensor de ponta traseira. Como eu disse, só meço o corpo cavernoso após o procedimento de alongamento até o comprimento do feixe. Este é o espaço para os cilindros, o procedimento de extensão da túnica. Como eu crio vários pequenos defeitos, não preciso usar nenhum enxerto. É muito importante ter espaço dentro dos corpos cavernosos para a expansão dos cilindros, para garantir uma boa rigidez axial. Esta é uma prótese peniana inflável. Esta é a escolha do paciente. Use prótese maleável ou inflável. Posicionamento proximal simétrico dos cilindros. Com o cilindro inserido com a corpora automata na base, insiro na parte distal dos corpos cavernosos com a glande invertida, sob visão direta. Eu inspeciono a parte distal dos corpos cavernosos. Se estiver muito fino, evito sobredimensionar. Você pode reverter se tiver um defeito maior. Basta adicionar alguns pontos e reduzir o defeito. Você não precisa usar nenhum enxerto. Se você tiver um defeito grande devido a cortes maiores, pode adicionar alguns pontos para reverter o defeito maior. Aqui eu vou, isto é como o reservatório com a seringa, e vou bombear a prótese para garantir que está adequada. Posicionamento do dispositivo e obtenção do limite máximo de restauração do comprimento, limitado pelo feixe neurovascular. Se necessário, você pode adicionar uma ponta de engrenagem para alongamento, se necessário, caso o feixe não esteja restrito. Eu bombeio, certifico-me de que o cilindro está na posição correta e verifico o feixe. Você pode realizar alguma modelagem, se necessário, para qualquer curvatura residual, ou pode fazer outras incisões com o cilindro no lugar. Depois disso, posso fazer a fixação da lente. A incisão supracoronária permite realizar o procedimento sob visão e fixação da lente. Este é o fechamento da circuncisão distal. A restauração média do comprimento é de cerca de 3,3 centímetros. Eu ofereço ao paciente que sempre precisa de uma prótese peniana o procedimento de alongamento no momento da colocação da prótese. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Paulo, pela sua demonstração do PNL. Perguntas aqui na sala. Provavelmente vou convidar o Professor Kewika ao palco primeiro. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, provavelmente eu vou perguntar. Dr. Paulo, primeiro, você pode me ouvir? Sim. Ok, então, minha pergunta sobre a consulta com o paciente. Como você faz a consulta com o seu paciente antes do procedimento? Como você prepara o paciente? Você sabe psicologicamente para que eles possam passar por esse tipo de procedimento? Você os orienta para que estejam dispostos a fazer essa escolha de realizar o procedimento? Eu explico ao paciente que ele tem indicação para a prótese peniana. Esse é o melhor momento para oferecer a ele o máximo de alongamento peniano, limitado pelo feixe. Eu induzo uma ereção no consultório e avalio o corpo do pênis, o tamanho. Eu e a assistente discutimos com o paciente, com base no histórico médico dele, se ele sente que o pênis ficou mais curto ao longo da vida. Por isso, explico que o limite da restauração do comprimento só será definido durante a cirurgia. Expliquei que a restauração máxima do comprimento será definida pelo comprimento do feixe neurovascular. Por isso, eu procuro sempre conversar bem com o paciente. No consultório, eu não vou prometer 1, 2, 3,
4, 5 ou 6 centímetros. Isso depende diretamente do comprimento do feixe neurovascular. Vou realizar o maior alongamento que for possível, sendo limitado pelo próprio feixe. Por isso, é muito importante discutir isso durante as consultas. Na base e durante o procedimento, realizo sob visão direta o máximo de restauração de comprimento permitido pelo feixe. Uma vez que insiro os cilindros até o comprimento do feixe, em alguns casos é possível superdimensionar os cilindros. Isso depende se o paciente possui uma túnica boa ou túnica distal que possa suportar os cilindros e evitar danos. É possível superdimensionar em 1 centímetro e o paciente pode bombear durante o período pós-operatório. Nos primeiros 3 meses, pelo menos, instruo o paciente a manter o pênis inflado regularmente todos os dias, para expandir lentamente o feixe neurovascular e conseguir alcançar o maior comprimento possível. Esta é a minha forma de aconselhamento e de avaliar o pós-operatório completo, o intraoperatório, e até o comprimento do feixe, e aconselhamento pós-operatório para obter a melhor restauração de comprimento possível. Em resposta à sua pergunta, o professor Deweka tem uma pergunta para eles. Boa tarde, professor. Tenho uma pergunta para você. Ao realizar múltiplas incisões na túnica albudínea, acredito firmemente que isso a tornará significativamente mais frágil. Você tem algum relato dos procedimentos que ocorrem em sua clínica e como pretende corrigi-los? Obrigado. Sim. Boa pergunta. É muito importante definir o momento em que a incisão na túnica será realizada. Você pode realizar. A expansão da túnica é diretamente proporcional ao tamanho dos cortes, e eles devem ser feitos em linhas alternadas. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso ou não? Deve ser em linhas alternadas para criar a expansão, e a expansão é diretamente proporcional ao tamanho do corte. O corte ideal, o tamanho do corte é de 5 a 8 milímetros, não mais do que isso. E para manter uma boa resistência da túnica para suportar o cilindro dentro do corpo cavernoso, você deve preservar um pouco da túnica entre os cortes, pelo menos de 1 a 2 milímetros. Se a túnica for muito fina, você precisa deixar ainda mais túnica preservada entre os cortes efetuados. Você pode multiplicar, se fizer mais cortes, pode multiplicar a proporção de expansão. Não é necessário criar um grande defeito para obter uma boa expansão. Se você tiver túnica algênia, ou você pode realizar múltiplas incisões desde a base do pênis até a ponta do pênis. É por isso que, se você quiser uma melhor taxa de expansão, não precisa criar um grande defeito, basta fazer mais cortes. Por exemplo, se você fizer 50 cortes, terá uma expansão, preservando o final dos cortes e a túnica preservada entre eles. É muito importante evitar, se você fizer uma incisão horizontal, evitar uma incisão vertical no mesmo local. Isso é chamado de cross-meshing. Você deve evitar o cross-meshing porque, ao fazer isso, você perde a força da túnica e o cilindro acaba ficando abaulado. Se você seguir esse método, terá uma boa resistência da túnica para suportar os cilindros dentro dos corpos cavernosos e evitará qualquer enxerto. Em alguns casos de túnica albugínea, muito cicatrizada. Eu não recomendo como primeira escolha os cilindros infláveis. Em alguns casos, com fibrose muito severa, eu faço a expansão da túnica até o limite do feixe, coloco uma prótese maleável, esses cortes vão cicatrizando enquanto ocorre a regeneração. Depois, retorno e com esses pequenos cortes, a túnica se regenera completamente. E se o paciente quiser cilindros infláveis, posso voltar depois, realizar outro corte para mais expansão da túnica e trocar a prótese maleável por cilindros infláveis. Às vezes, não se recomenda colocar cilindros infláveis se a túnica estiver comprometida e exigir muitos cortes. Pode-se fazer em etapas. Primeiro a maleável e depois a inflável. Se o paciente estiver satisfeito com a maleável, não precisa trocar depois, mas pode-se substituir no futuro. Ok, obrigado. Doutor. Paulo, por favor. Sim, então, obrigado. Paul, HGO e o professor, a convite da segunda hora, concorreram a uma sub-reunião na reunião do Porto. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês dois. Em primeiro lugar, doutor Paulo Egídio.
Podemos ver que você realiza o processo de alongamento com múltiplas incisões, sendo a incisão longitudinal a principal delas. Mas eu gostaria de perguntar, e quanto à uretra? Por que não podemos alongar a uretra, então, em vez de alongar a túnica ou a gênia? E quanto à uretra? Existe alguma possibilidade, talvez você possa causar uma curvatura devido aos procedimentos do Dr. Paulo Egídio? Mas para o professor Moon, eu tenho uma pergunta. Acho que a injeção é algo relativamente novo na Indonésia. Então, até agora, acho que talvez muitos ainda deixem de lado os aprimoramentos com ácido hialurônico. Mas eu quero perguntar, na sua experiência, há algum relato de dor após os procedimentos durante o processo? E quanto a quando fazemos as injeções em um tecido relativamente profundo do pênis, digamos uma boa união, você tem alguma experiência sobre isso? Não, eu não recebi isso da última vez. Gostaria de expressar minha profunda gratidão pela sua excelente e esclarecedora palestra. Talvez a grande maioria dos participantes vindos da Indonésia se lembrem muito bem do servidor público Eurosphere. Também dei uma palestra sobre os processos penianos em busca da incisão em múltiplas grades, na verdade múltiplas, longitudinais e transversais, mas eu usei o enxerto de Toposil. Além disso, concordo totalmente com você em relação a alguns dos casos graves de depravação de Raymonil, ou, para abreviar, penas. Os processos PR são uma opção muito boa, porque estão alinhados com a reabilitação PR, portanto concordo totalmente. Acredito que o seu método é inovador e criativo, mas ele só pode ser aplicado a alguns pacientes seletivos, como você explicou, porque alguns dos fibro-T ou alguns dos casos de grandes placas. Nesse caso, é muito difícil. E outra coisa que me chama muita atenção é no caso de alguma dor ou desconfiança após a coleta. Nesse caso, a injeção do comprimido de HA na trinica ou no sangue fibroso está correta. Na verdade, temos alguns estudos, mas nenhuma resposta definitiva. Então, talvez possamos fazer alguns testes após a injeção de HA e a combinação ES com BIM-T, mas acho que isso pode ser feito antes da operação. Há muitos pacientes com curvaturas leves a moderadas, mas que ficam um pouco hesitantes em ir direto. Nesse caso, não há nada a fazer quanto a isso. Alguns dos medicamentos orais têm alguma fisioterapia, como atração peniana, então vou tentar. Mas na Coreia, precisamos obter a aprovação do teste de IOP para esse problema. De qualquer forma, podemos tentar. Por seus comentários. Vou responder a pergunta sobre a uretra. A uretra é mais elástica do que o feixe neurovascular. A túnica albugínea sob a uretra tem apenas uma camada sob a uretra. Nas posições de 5 e 7 horas da túnica, você pode realizar uma incisão relaxada. Você não precisa elevar a uretra, não precisa dissecar a uretra para nivelar o corpo do pênis. Aqui, sob a uretra, você tem apenas uma camada da túnica. Você consegue ver aqui? Você pode ver uma camada e essas posições de 5 e 7 horas. Você pode realizar a incisão relaxada de forma segura próxima à uretra, sem a necessidade de elevação da uretra. Por que é importante não elevar a uretra? Para prevenir qualquer isquemia das glândulas. Para evitar isquemia das glândulas nesse procedimento, eu realizo, como mostrei no início do vídeo, a injeção de alguns vasodilatadores, papaverina ou alprostadil nas glândulas antes da dissecção da túnica, antes da elevação do feixe neurovascular, para garantir um bom fluxo sanguíneo. Eu coloco o paciente em aspirina 2 dias antes da cirurgia para prevenir trombose nesses pequenos vasos. E eu não elevo a uretra para não danificar as colaterais entre a artéria dorsal, cavernosa e a uretra, porque o suprimento sanguíneo das glândulas é baseado na artéria dorsal torácica. Eu não recomendo elevar a uretra. Não há necessidade de elevar a uretra se você realizar a incisão relaxada às 5 e às 7 horas. Se você esticar pelas glândulas, pode sentir se há algum cordão ao redor do pênis e pode liberar o cordão, passo a passo até atingir o limite do feixe neurovascular e o limite da uretra. Exceto se elas foram reconstruídas, você terá problema com a uretra, se tiver feito uretroplastia. Mas se você não fez uretroplastia, a uretra não é o fator para a restauração do comprimento.
Eu gosto de oferecer esse procedimento para pacientes que têm indicação de prótese peniana, e esse é o melhor momento para alongar o corpo do pênis até o comprimento do feixe. A maioria dos pacientes que têm indicação de prótese peniana ao longo da vida apresenta algum grau de fibrose, não apenas chamada de doença de Peyronie, mas há algum encurtamento, porque o pênis não tem boa vascularização, não tem boa oxigenação e o tecido vai diminuindo cada vez mais ao longo da vida. É por isso que o paciente que me procura hoje em dia sempre quer algum procedimento de alongamento no momento da implantação da prótese peniana. Ok, muito obrigado pela excelente discussão. Devido ao tempo limitado, provavelmente vou encerrar esta sessão. Gostaria de agradecer ao professor Moon e também ao Dr. Paulo pela excelente expertise. Por favor, deem uma salva de palmas para eles. Obrigado. Só uma. A pergunta, Dr. Vídeo e Dr. Moon, é porque o problema de um paciente com pênis pequeno ou curto, na verdade, também está causando um problema psicológico. Quero saber sobre a taxa de satisfação após a operação de ambos vocês. É muito boa ou é baixa? Obrigado. Por favor, professor Moon, o senhor tem alguma experiência com a satisfação dos pacientes após o procedimento? A satisfação do paciente é diferente da comunicação pré-operatória. Normalmente, a satisfação do paciente é muito alta, especialmente se ele tem algum problema psicológico ou experiência prévia com isso. Ele já teve um histórico de aumento, já teve um IPP e uma infecção ou algum procedimento de alongamento e depois uma segunda contratura. Então, exceto para esse tipo de pessoa, o pré-operatório, a explicação completa, e eu acho que é a cirurgia final, é a primeira vez para criar um vínculo com o paciente. E, portanto, é para a vida toda. Ele deve confiar em mim e eu devo passar confiança para o paciente e, na maioria das vezes, ele fica muito satisfeito. Eu acredito que é extremamente fundamental o aconselhamento no consultório antes da cirurgia. É exatamente por esse motivo que a satisfação do paciente sempre se baseia em evitar não criar um resultado positivo. Você precisa discutir no consultório com o paciente que o limite de expansão estará relacionado ao feixe neurovascular. Isso é muito importante. É muito importante discutir no consultório que você vai oferecer o máximo de alongamento possível, limitado pelo feixe. Só poderei definir a extensão do feixe durante a cirurgia. Mas isso é muito importante porque quando o paciente acorda da cirurgia, ele olha para o pênis. E na maioria das vezes ele me pergunta, esse é o máximo de alongamento? E é muito importante dizer a ele sobre a restauração do comprimento. Será definido após 12 meses da cirurgia, porque se houver algum edema, algum inchaço, o pênis fica enterrado. O inchaço precisa diminuir, o corpo do pênis relaxa com o tempo, porque a própria prótese peniana funciona como um expansor de tecido. Se você inserir a prótese peniana até o comprimento do feixe, ao longo da vida ela vai expandir ao redor do cilindro. A percepção máxima de alongamento para o paciente será em torno de 1 ano, e o paciente deve avaliar esse alongamento. Durante a excitação sexual, estimulação sexual, porque há o engurgitamento da glande, há preenchimento residual do corpo cavernoso. Isso é muito importante discutir com o paciente, esperar pelo menos 1 ano, avaliar o corpo do pênis, a glande. Outra estimulação sexual. Eu estou plenamente de acordo com o Dr. Paulo, mas infelizmente na Coreia ainda não temos um sistema estabelecido e estruturado de reuniões de consulta psicológica, porque infelizmente não há psicólogos que realmente precisem consultar ou discutir os casos desses pacientes. Então, em termos de texto, o primeiro step seria uma consulta psicológica em coreano não. Portanto, há muitos grandes problemas e desafios, especialmente quando olhamos para os hospitais locais. Por esse motivo, acho que sempre faço a apresentação detalhada sobre a clínica local. Eu me torno cirurgião penal para ganhar dinheiro. Se você ganhar dinheiro com isso, será um grande desastre. Somente apoio, ajuda e cuidado ao paciente com a minha ajuda. Muito obrigado pelo guia completo. Professor Damari, muito obrigado novamente pelos alto-falantes. Por favor, deem-lhes mais uma salva de palmas a todos os participantes que
que ainda estão presentes aqui nesta sala. Com isso, encerro esta sessão. E agradeço muito. Obrigado.